Era uma vez o Império Disney. Fundada sobre histórias encantadoras e personagens icônicos, a empresa se tornou uma das maiores potências do entretenimento mundial. Mas nos últimos anos, uma série de decisões polêmicas levou a gigante a uma possível falência. Cultura woke, live actions contestados e filmes que mais afastaram do que uniram o público. O que deu errado com a Disney? Nesse vídeo, vamos mergulhar a fundo em como essas questões estão corroendo as fundações da empresa e ameaçando sua sobrevivência. Será que ainda haverá um final feliz para a Disney? A ascensão da cultura woke na Disney. Para entender a crise atual da Disney, precisamos voltar no tempo e analisar como a cultura woke se tornou conta da narrativa da empresa. A cultura woke, que busca a conscientização e a inclusão de temas relacionados à justiça social, igualdade de gênero e raça, começou a ganhar força nos últimos anos. O que se tornou um problema para a Disney foi a forma como essas pautas foram incorporadas em suas produções. A empresa começou a ser acusada de forçar essas mensagens em suas histórias, priorizando mais a inclusão de temas sociais do que a qualidade das narrativas. Isso não apenas dividiu o público, como também fez com que muitos antigos fãs se afastassem. Em vez de oferecer uma inclusão orgânica e natural, os filmes da Disney passaram a ser criticados por fazerem representações que pareciam mais uma tentativa de agradar a agenda do momento em vez de contar boas histórias. Os live actions que não encantaram. Um dos maiores reflexos dessa mudança de direção foi a onda de live actions que a Disney começou a lançar, muitos dos quais foram alvos de polêmicas e controvérsias. Vamos começar pela Pequena Sereia. Quando foi anunciado que a atriz Hailey Bailey interpretaria Ariel, uma onda de críticas surgiu, especialmente entre os fãs que queriam ver uma representação mais fiel da personagem original. Embora a mudança no elenco tenha sido vista como um avanço na representatividade, muitos acusaram a Disney de não respeitar a essência dos personagens originais e de usar a diversidade como um marketing superficial. O resultado? A Pequena Sereia acabou enfrentando uma bilheteria abaixo das expectativas. O live action custou 240,2 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou 569,6 milhões. Mas por que essa bilheteria decepcionou tanto a Disney se ela não deu prejuízo? Isso se deve ao fato de que mais da metade da bilheteria, o que equivale a 298,2 milhões de dólares, foi do mercado doméstico, no caso, os Estados Unidos. Ou seja, o filme não foi um sucesso mundial como os produtores esperavam. Outro fator que pesou negativamente para a Disney foi a relação visualizações, likes, dislikes dos lançamentos do teaser e dos trailers oficiais. O teaser foi lançado em 9 de setembro de 2022 no canal oficial da Disney no YouTube e com apenas 3 dias contava com mais de 9 milhões de visualizações, 332 mil likes e incríveis 1,2 milhão de dislikes. Passados 2 dias desse ocorrido, o teaser bateu 1,5 milhão de dislikes. 2 anos depois do lançamento do teaser, os números continuaram a crescer massivamente de forma negativa. 30.134.722 visualizações, 1,2 milhão de likes e inacreditáveis 3,8 milhões de dislikes. Com esses números, o canal oficial da Disney classificou o conteúdo do teaser como infantil para que os comentários fossem desativados. O trailer oficial seguiu a mesma linha, porém em escalas menores. O trailer foi lançado no intervalo do Oscar, em 12 de março de 2023, no canal oficial da Disney no YouTube. 1 ano e meio depois de seu lançamento, o trailer oficial possui as marcas de 27.170.911 visualizações, 575 mil likes e incríveis 2 milhões de dislikes. O impacto negativo do teaser foi tão grande que não é possível encontrar os primeiros números do trailer na internet, mas ao contrário do teaser, o trailer não foi classificado como conteúdo infantil, então é possível ver os comentários e, consequentemente, a insatisfação do público. Outro exemplo claro do mesmo erro ocorreu no live action da Branca de Neve, que ainda nem chegou aos cinemas. Mais uma vez, a escolha da atriz principal foi o ponto-chave. A crítica aqui não foi apenas pela mudança estética da personagem, mas pelas falas polêmicas da atriz Rachel Zegler e pela decisão da Disney de reescrever partes importantes da história. Na nova versão, os anões, por exemplo, foram removidos em prol de uma narrativa mais politicamente correta, o que foi
controverso, porque literalmente excluiu atores anões da produção. Inicialmente, eles foram substituídos pelo que chamaram de criaturas mágicas e cada uma delas representava uma minoria. Depois de vários comentários de fãs do conto de fadas e da mídia, as criaturas mágicas foram substituídas por anões em CGI. As declarações de Ziegler, onde ela mencionou que a história original não era mais relevante e que precisavam modernizar a narrativa, geraram uma avalanche de críticas dos fãs que acusaram a Disney de destruir a magia das histórias clássicas para atender às demandas de uma minoria ativista. Também se falou muito da escolha da Rainha Má, interpretada por Gal Gadot. Além dos fãs criticarem o fato da Disney não ter escolhido uma atriz com as características fidedignas ao conto original, o que era muito importante para o enredo, escolheram a Rainha Má como sendo mais bela do que a Branca de Neve. Por que a aparência física é tão importante nesse caso? Porque é a partir dela que o enredo se desenvolve. No original, a Branca de Neve é a mais bela de todas e é isso que faz a Rainha Má persegui-la com o objetivo de matá-la durante todo o filme. No live action, a intenção passada é de uma beleza interior, o que geraria uma mudança grande no enredo. Com essa mudança de enredo e muitos fãs comparando as duas atrizes, alguns dizendo inclusive que o papel da Branca de Neve deveria ser de Gal Gadot, Rachel Ziegler começou a alfinetar a colega em entrevistas e redes sociais, fazendo com que os fãs do conto de fadas tivessem mais repúdio pelo live action. Ziegler chegou até a falar de questões políticas envolvendo Israel, pais de Gal Gadot e Palestina, e essas declarações pegaram muito mal não só para ela como para a Disney. Então, a Disney tomou algumas medidas contra a atriz, como o cancelamento de vários eventos e participações e uma possível redução no seu tempo de tela. Todo esse desastre se refletiu em números no YouTube. O teaser de Branca de Neve foi lançado em 10 de março de 2024 no canal oficial da Disney no YouTube e em 31 de agosto de 2024. 21 dias após o seu lançamento, atingiu 1 milhão de dislikes. A produção acumulou 9.706.202 visualizações, 91 mil likes e 1,2 milhão de dislikes em um mês e meio, e não foi classificado como conteúdo infantil, sendo possível ver os comentários que revelam a insatisfação do público. O filme ainda nem estreou e já conta com toda essa repercussão negativa, muito mais que da Pequena Sereia. A grande maioria dessa repercussão se deve às declarações de Ziegler. O filme está para estrear em 21 de março de 2025 e encontra também outro fator que pode prejudicar ainda mais a Disney, tanto financeiramente quanto a sua imagem. O filme Branca de Neve e a Rainha Má, produzido pela Daily Wire. A Daily Wire, ao que tudo indica, preservou a história original e seu canal oficial no YouTube mostra um cenário totalmente diferente do da Disney. O trailer foi lançado em 16 de outubro de 2023 e apresenta 4.267.371 visualizações. Apesar de ser um número pequeno comparado ao da Disney, a empresa não é tão conhecida nem tem se envolvido tanto em polêmicas como a Disney, mas em relação à quantidade de likes e dislikes, são 149 mil likes contra 2,6 mil dislikes em 11 meses. Branca de Neve e a Rainha Má está previsto para estrear ainda em 2024 pela Bentkey, plataforma de entretenimento infantil do Daily Wire. A queda nas animações. Além dos live actions, a Disney também começou a enfrentar dificuldades com suas animações. Dois exemplos claros são Strange World e Lightyear. Strange World, lançado em 2022, foi fortemente promovido pela Disney como uma animação inovadora com um elenco diversificado, incluindo um protagonista LGBT. Este não tinha uma história original para seguir, porém a tentativa de implementar pautas de minorias ficou tão forçada no filme que a pauta se tornou mais importante do que a história. A bilheteria foi um desastre e o filme foi amplamente ignorado pelo público. O orçamento foi de 180 milhões de dólares e o filme só arrecadou 72 milhões, dando um grande prejuízo. Críticos apontaram que, mais uma vez, a Disney parecia estar priorizando mensagens políticas sobre a construção de uma história cativante, o que afastou muito dos seus antigos fãs. Já Lightyear gerou polêmicas logo em seu lançamento com a inclusão de uma cena de beijo entre duas personagens femininas. Enquanto muitos aplaudiram o gesto de inclusão, uma grande parte do público global reagiu de forma negativa, levando o filme a ser banido em vários países e a ter uma performance decepcionante nas bilheterias. O filme foi orçado em 200 milhões de dólares e arrecadou 226,4 milhões.
Não ficou no negativo, como Strange World, mas ainda assim, como A Pequena Sereia, esperava-se mais. Quando um filme é feito, espera-se arrecadar um valor longe do que foi orçado. O spin-off de Toy Story, que deveria ser um sucesso garantido, acabou por fracassar. Esses fracassos evidenciam que a abordagem da Disney de colocar certas pautas progressistas à frente das histórias está criando divisões entre o público. O que um dia foi uma fórmula de sucesso agora está afastando famílias inteiras dos cinemas. A repercussão negativa e as consequências financeiras. Com tantos filmes recebendo recepções mistas ou negativas, a Disney começou a sentir as repercussões financeiras. As ações da empresa caíram significativamente e o Disney Plus, que deveria ser uma grande fonte de receita, está lutando para manter o crescimento. Além disso, a empresa teve que lidar com várias demissões em massa e cortes de orçamento afetando tanto seus parques temáticos quanto sua produção cinematográfica. O CEO Bob Chapek, que assumiu a empresa em 2020, tentou reverter a situação, mas enfrentou uma reação dura de críticos e investidores. A empresa agora está em um ponto crítico onde precisa tomar decisões difíceis sobre sua direção futura. As consequências financeiras para a Disney são claras. Com uma série de fracassos de bilheteria, desde o live actions até as animações, a empresa vem enfrentando uma queda significativa de receita. O serviço de streaming Disney Plus, que deveria ser uma grande fonte de lucro, está enfrentando dificuldades em manter assinantes e gerar crescimento esperado. Os investidores começaram a pressionar a Disney para voltar às suas raízes e criar conteúdos que sejam atraentes para o público amplo, em vez de continuar com a abordagem polarizadora que afasta uma grande parcela de seus espectadores tradicionais. Muitos especialistas acreditam que se a Disney não repensar sua estratégia, a empresa pode continuar em queda livre. Reação do público e a crise de confiança. Os fãs não ficaram em silêncio diante dessas mudanças. A internet foi inundada com críticas, boicotes e campanhas exigindo que a Disney voltasse a se concentrar em boas histórias e na preservação do legado dos personagens que moldaram gerações. A chamada guerra cultural também aumentou a polarização, com debates fervorosos sobre o papel de grandes corporações como a Disney em promover mensagens sociais e políticas. A crise de confiança entre a Disney e seu público é real. A empresa, que outrora era sinônimo de magia e entretenimento familiar, agora enfrenta um desafio monumental: reconquistar a confiança de seus antigos fãs ao mesmo tempo em que tenta não alienar os novos. Com uma base de fãs dividida e uma pressão crescente para se adaptar às mudanças culturais sem perder sua essência, a Disney está em uma encruzilhada. A próxima década será decisiva para o futuro da empresa. Tem chance de haver um final feliz para a Disney? Diante de tantos desafios, a grande questão que paira no ar é: a Disney pode se recuperar? Alguns especialistas acreditam que a empresa ainda tem a chance de se reinventar, mas isso exigirá uma mudança drástica de direção. A Disney precisa voltar ao básico, contar boas histórias, respeitar o legado dos personagens que a tornaram famosa e oferecer entretenimento que una e não divida. Com novos projetos em desenvolvimento e um possível ajuste na abordagem narrativa, a Disney ainda tem a oportunidade de reconquistar seu público. Mas isso vai depender de como a empresa lida com as críticas e se ela consegue equilibrar as demandas da cultura moderna com respeito ao que fez dela um ícone global. Afinal, estamos falando da Disney, uma empresa que construiu impérios a partir de sonhos. Se alguém pode sair dessa crise, é ela, mas para isso será necessário muito mais do que magia. Será preciso estratégia, inovação e, acima de tudo, ouvir os corações daqueles que por tantas décadas amaram suas histórias. E aí, o que você acha? A Disney vai conseguir se recuperar dessa crise ou está destinada a perder seu lugar no coração das pessoas? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais vídeos como esse. Até a próxima!